Você não precisa estar completamente acordado para ouvir isso. Pode estar deitado, pode estar com os olhos fechados, pode estar naquele estado entre o dia que terminou e o sono que ainda não chegou. Esse lugar específico onde o barulho de fora finalmente diminuiu o suficiente para você ouvir o que está dentro. É exatamente para esse lugar que esse vídeo foi feito. Não para te motivar a levantar e agir, não para te encher de energia que você não tem a essa hora, mas para te trazer de volta a algo que o dia provavelmente afastou, a clareza sobre o que realmente importa, a perspectiva que o ruído cotidiano encobre, a paz que não precisa ser conquistada, apenas reencontrada. Nos próximos 80 minutos, você vai ouvir os ensinamentos que os estoicos desenvolveram especificamente para os momentos de quietude, para a noite, para o silêncio, para o fim do ciclo. Marco Aurélio escrevia à noite, Sêneca escrevia à noite. Epicteto ensinava seus alunos a reservar os momentos de quietude para a reflexão mais profunda. Eles sabiam algo que a vida acelerada faz esquecer, que a noite não é apenas o fim do dia. É o momento em que o ser humano pode finalmente ouvir a si mesmo. Fica comigo. Esta noite pode ser diferente de todas as outras. Antes de começar, e eu sei que pedir para ir nos comentários a essa hora parece contra o espírito do que estamos fazendo aqui. Então vou pedir algo diferente. Não vá a lugar nenhum, mas faz uma coisa internamente. Pensa numa coisa que você está carregando do dia de hoje, que não precisava carregar até amanhã. Uma preocupação, uma conversa que ficou mal resolvida na sua cabeça. Uma coisa que aconteceu e que você ainda está ruminando. Identifica essa coisa. Não precisa resolver agora, só identifica, porque ao longo desse vídeo vamos trabalhar com ela juntos. Deixa eu te contar sobre uma noite específica na vida de Sêneca. Era por volta do ano 62 depois de Cristo. Sêneca tinha então 60 e poucos anos. Havia passado décadas como conselheiro de imperadores. Havia acumulado uma das maiores fortunas de Roma. Havia escrito obras filosóficas que ainda hoje são lidas e citadas. E nessa noite específica, antes de dormir, ele escreveu para seu amigo Lucílio algo que não era teoria, era confissão. Ele escreveu: retira-te o máximo que puderes para dentro de ti mesmo. Convive com aqueles que te possam tornar melhor. Recebe aqueles que possas tornar melhores. Isso faz-se mutuamente. Quem ensina, aprende. Essa carta foi escrita à noite, para ser lida à noite, por alguém que, como Sêneca sabia, precisava de quietude para ouvir o que as horas de luz e de movimento não permitiam escutar. Sêneca entendia que a noite tem uma qualidade específica que o dia não tem, uma receptividade, uma abertura, uma honestidade que só aparece quando as defesas do dia baixam junto com o sol. E é essa qualidade que vamos usar agora. O primeiro ensinamento para esta noite é sobre o peso que você carrega, que não é seu. Existe uma coisa que acontece durante o dia que a maioria das pessoas não percebe enquanto está acontecendo. Você acorda sendo você, com seus próprios pensamentos, suas próprias preocupações, suas próprias esperanças para o dia. E então, o dia começa. E cada interação, cada notícia, cada conversa, cada expectativa não correspondida, cada julgamento que alguém fez de você, cada problema que apareceu sem aviso, tudo isso vai pousando em você ao longo das horas como camadas de peso que não eram suas quando o dia começou. E quando a noite chega, você está carregando não apenas o que é genuinamente seu, suas responsabilidades reais, suas relações reais, seus desafios reais. Você está carregando também o que é dos outros. O humor de alguém que teve um dia ruim e transferiu esse humor para a interação que teve com você. A opinião de alguém que formou um julgamento sobre você sem ter toda a informação.
a preocupação com o que alguém vai pensar de uma decisão que você ainda nem tomou, a antecipação de uma conversa difícil que pode ou não acontecer amanhã. Marco Aurélio escreveu algo sobre isso que eu quero que você ouça com atenção especial agora, no silêncio desta noite. Não desperdices o resto da tua vida em pensamentos sobre outras pessoas, a não ser que sirvam ao bem comum. Pensa nessa frase. O resto da tua vida inclui essa noite. Inclui os próximos pensamentos antes de dormir. Inclui a qualidade do sono que você vai ter. E a maioria das pessoas vai dormir, ou tentar dormir, com a mente ocupada por pensamentos sobre outras pessoas, sobre o que disseram, sobre o que não disseram, sobre o que poderiam dizer amanhã, sobre o que pensam agora. E esse peso, esse imenso e absolutamente desnecessário peso de viver na cabeça alheia, é o que impede o sono real, a recuperação real, a paz real que a noite poderia oferecer. O que você carregou do dia que pertence a outros e que pode ser pousado agora. Não resolvido, pousado. Existe uma diferença enorme entre pousar um peso e resolvê-lo. Você não precisa resolver nada agora. A noite não é o momento de resolver, é o momento de soltar o que não precisa ficar. O que foi dito, foi dito. O que aconteceu, aconteceu. O que vem amanhã, vem amanhã. E você vai lidar com ele muito melhor descansado do que exausto de carregar a noite inteira o peso do que ainda não aconteceu. Existe também algo que a pesquisa em psicologia social identificou e que os estoicos descobriram empiricamente há 2000 anos: o efeito de convergência emocional. Os seres humanos absorvem o estado emocional das pessoas ao redor de forma automática e inconsciente. Você entra numa sala onde alguém está ansioso e sua própria ansiedade aumenta sem que nenhuma palavra seja dita. Você conversa com alguém que está com raiva e quando vai embora está mais irritado do que quando chegou, sem saber por quê. Isso acontece porque somos seres profundamente sociais. Nossos sistemas nervosos estão calibrados para captar e espelhar o estado emocional das pessoas ao redor. No mundo moderno, onde estamos expostos a dezenas de estados emocionais ao longo de um único dia, nas reuniões, nas telas, nas notícias, nas redes sociais, essa capacidade trabalha contra nós, porque a maioria do que absorvemos nunca foi identificada, nunca foi separada do que é genuinamente nosso, e vai dormir conosco. Marco Aurélio praticava o que chamava de retorno a si mesmo. Um momento após cada interação intensa de perguntar: o que estou sentindo agora é meu ou é do ambiente? Essa pergunta tem o efeito de criar distância entre você e o que absorveu, de permitir que você observe o estado emocional em vez de ser inteiramente definido por ele. Nessa noite, faça isso agora. O que você está sentindo que não era seu quando o dia começou? Não para resolver, para identificar, para nomeá-lo com a precisão que o nomear produz e para fazer a escolha, gentil mas clara, de que esse peso fica aqui, que não vai dormir com você. O segundo ensinamento para esta noite é sobre o que o dia revelou que você ainda não viu. Sêneca tinha uma prática noturna que descreveu em detalhes e que vou te pedir que faça agora, enquanto ouve. Não de forma complicada, não de forma longa, apenas passando o dia em revisão mental gentil, sem julgamento excessivo, sem autocrítica que se torna autopunição, mas com honestidade suficiente para extrair o que esse dia específico tinha a ensinar. Pensa no dia que passou, não nos grandes eventos que foram óbvios enquanto aconteciam, nas coisas menores que passaram rápido demais para serem notadas. Houve um momento em que você reagiu de uma forma que depois percebeu não te representar? Houve uma interação em que você poderia ter sido mais presente, mais generoso, mais cuidadoso e que passou porque o dia estava acelerado demais para que a atenção alcançasse?
Houve algo que você adiou de novo, com a mesma justificativa de sempre, e que você sabe, num lugar quieto, que o dia raramente alcança, que vai continuar sendo adiado até que o custo do adiamento supere o desconforto de agir? Sêneca dizia que o homem que não examina o próprio dia não o viveu de verdade, apenas o atravessou. E atravessar dias sem examiná-los é uma forma de desperdício muito específica. Você paga o custo da vida sem receber o aprendizado que ela estava tentando te dar. Mas agora, nesse momento de quietude, você pode fazer algo diferente. Pode examinar o dia com a gentileza que o próprio dia não oferecia tempo para ter. O que esse dia específico tentou te ensinar? Sobre você. Sobre alguém que importa para você, sobre algo que você está construindo. Sêneca também falava sobre o que chamava de processamento diferido. A ideia de que muitas das experiências mais ricas e mais instrutivas do dia só se tornam completamente visíveis depois que o dia termina. Durante o dia, você está dentro das experiências, vivendo-as, reagindo a elas, sendo moldado por elas, sem ter a distância necessária para as ver claramente. É como estar perto demais de uma pintura para ver a imagem completa. Você vê os detalhes, mas não consegue ver o que a pintura retrata. É só quando você dá um passo atrás que a imagem aparece. A noite é esse passo atrás. É o momento em que você tem a distância que o dia não permitia. E quando você usa essa distância deliberadamente, as coisas que estavam escondidas sob a superfície do movimento aparecem. Os padrões ficam visíveis. As conexões entre eventos que pareciam isolados durante o dia se revelam como parte de algo maior. O terceiro ensinamento para esta noite é sobre o amanhã que você ainda pode escolher. Existe uma ilusão que a noite frequentemente cria. A ilusão de que o dia que passou determina o dia que vem, que se hoje foi difícil, amanhã vai ser difícil. Que se hoje você não foi quem queria ser, amanhã vai ser igual. Os estoicos sabiam que essa ilusão é exatamente isso, uma ilusão. Marco Aurélio acordava todos os dias como imperador de Roma, com responsabilidades que não tinham fim, com um mundo que constantemente tentava moldar quem ele era. E todas as manhãs ele escolhia de novo. Não continuava automaticamente sendo a versão do dia anterior. Escolhia deliberadamente quem seria naquele dia específico. O amanhã que você vai viver começa agora. Não com um plano elaborado, não com uma lista de resoluções, com uma única intenção, simples, específica, honesta. Quem você quer ser amanhã? Não em termos genéricos, em termos concretos de como você vai agir na primeira situação difícil que aparecer. Como vai responder na primeira interação que testar sua paciência? O que vai escolher fazer com os primeiros momentos do dia antes que o mundo entre e comece a te puxar em direções que não escolheu? Essa intenção, formada agora, no silêncio da noite, antes de dormir, tem um poder que a intenção formada no caos da manhã não tem, porque foi formada quando você estava tranquilo, quando não havia pressão, quando você podia pensar com clareza sobre quem quer ser em vez de apenas reagir ao que acontece. Existe uma diferença neurológica entre decisões tomadas sob pressão e decisões tomadas em calma. Quando você está sob pressão, quando o cortisol está alto, o cérebro tende a tomar decisões baseadas em padrões antigos. É eficiente, mas não é necessariamente quem você quer ser. Quando você está em calma, como agora, o cérebro tem acesso a recursos que a pressão bloqueia. Consegue imaginar respostas que ainda não experimentou. Consegue formar intenções que representam os valores refletidos e escolhidos, não apenas os automáticos. Marco Aurélio formava suas intenções para o dia pela manhã, antes do barulho, e as reforçava à noite, depois do barulho, usando os momentos de quietude para calibrar o que o barulho inevitavelmente descalibrava.
Você não precisa estar completamente acordado para ouvir isso. Pode estar deitado, pode estar com os olhos fechados, pode estar naquele estado entre o dia que terminou e o sono que ainda não chegou. Esse lugar específico onde o barulho de fora finalmente diminuiu o suficiente para você ouvir o que está dentro. É exatamente para esse lugar que esse vídeo foi feito. Não para te motivar a levantar e agir. Não para te encher de energia que você não tem a essa hora, mas para te trazer de volta a algo que o dia provavelmente afastou, a clareza sobre o que realmente importa, a perspectiva que o ruído cotidiano encobre, a paz que não precisa ser conquistada, apenas reencontrada. Nos próximos 80 minutos, você vai ouvir os ensinamentos que os estoicos desenvolveram especificamente para os momentos de quietude, para a noite, para o silêncio, para o fim do ciclo. Marco Aurélio escrevia à noite. Sêneca escrevia à noite. Epicteto ensinava a seus alunos a reservar os momentos de quietude para a reflexão mais profunda. Eles sabiam algo que a vida acelerada faz esquecer, que a noite não é apenas o fim do dia. É o momento em que o ser humano pode finalmente ouvir a si mesmo. Fica comigo. Esta noite pode ser diferente de todas as outras. Antes de começar, e eu sei que pedir para ir nos comentários a essa hora parece contra o espírito do que estamos fazendo aqui. Então vou pedir algo diferente. Não vá a lugar nenhum. Mas faz uma coisa internamente. Pensa numa coisa que você está carregando do dia de hoje que não precisava carregar até amanhã. Uma preocupação. Uma conversa que ficou mal resolvida na sua cabeça. Uma coisa que aconteceu e que você ainda está ruminando. Identifica essa coisa. Não precisa resolver agora, só identifica, porque ao longo desse vídeo vamos trabalhar com ela. Deixa eu te contar sobre uma noite específica na vida de Sêneca. Era por volta do ano 62 depois de Cristo. Sêneca tinha então 60 e poucos anos. Havia passado décadas como conselheiro de imperadores. Havia acumulado uma das maiores fortunas de Roma. Havia escrito obras filosóficas que ainda hoje são lidas e citadas. E nessa noite específica, antes de dormir, ele escreveu para seu amigo Lucílio algo que não era teoria, era confissão. Ele escreveu: retira-te o máximo que puderes para dentro de ti mesmo. Convive com aqueles que te possam tornar melhor. Recebe aqueles que possas tornar melhores. Isso faz-se mutuamente. Quem ensina, aprende. Essa carta foi escrita à noite, para ser lida à noite, por alguém que, como Sêneca sabia, precisava de quietude para ouvir o que as horas de luz e de movimento não permitiam escutar. Sêneca entendia que a noite tem uma qualidade específica que o dia não tem, uma receptividade, uma abertura, uma honestidade que só aparece quando as defesas do dia baixam junto com o sol. E é essa qualidade que vamos usar agora. O primeiro ensinamento para esta noite é sobre o peso que você carrega, que não é seu. Existe uma coisa que acontece durante o dia que a maioria das pessoas não percebe enquanto está acontecendo. Você acorda sendo você, com seus próprios pensamentos, suas próprias preocupações, suas próprias esperanças para o dia. E então, o dia começa. E cada interação, cada notícia, cada conversa, cada expectativa não correspondida, cada julgamento que alguém fez de você, cada problema que apareceu sem aviso, tudo isso vai pousando em você ao longo das horas como camadas de peso que não eram suas quando o dia começou. E quando a noite chega, você está carregando não apenas o que é genuinamente seu, suas responsabilidades reais, suas relações reais, seus desafios reais. Você está carregando também o que é dos outros. O humor de alguém que teve um dia ruim e transferiu esse humor para a interação que teve com você. A opinião de alguém que formou um julgamento sobre você sem ter toda a informação.
a preocupação com o que alguém vai pensar de uma decisão que você ainda nem tomou, a antecipação de uma conversa difícil que pode ou não acontecer amanhã. Marco Aurélio escreveu algo sobre isso que eu quero que você ouça com atenção especial agora, no silêncio desta noite. Não desperdices o resto da tua vida em pensamentos sobre outras pessoas, a não ser que sirvam ao bem comum. Pensa nessa frase. O resto da tua vida inclui essa noite. Inclui os próximos pensamentos antes de dormir. Inclui a qualidade do sono que você vai ter. E a maioria das pessoas vai dormir, ou tentar dormir, com a mente ocupada por pensamentos sobre outras pessoas, sobre o que disseram, sobre o que não disseram, sobre o que poderiam dizer amanhã, sobre o que pensam agora. E esse peso, esse imenso e absolutamente desnecessário peso de viver na cabeça alheia é o que impede o sono real, a recuperação real, a paz real que a noite poderia oferecer. O que você carregou do dia que pertence a outros e que pode ser pousado agora? Não resolvido, pousado. Existe uma diferença enorme entre pousar um peso e resolvê-lo. Você não precisa resolver nada agora. A noite não é o momento de resolver. É o momento de soltar o que não precisa ficar. O que foi dito, foi dito. O que aconteceu, aconteceu. O que vem amanhã, vem amanhã. E você vai lidar com ele muito melhor descansado do que exausto de carregar a noite inteira o peso do que ainda não aconteceu. O segundo ensinamento para esta noite é sobre o que o dia revelou que você ainda não viu. Sêneca tinha uma prática noturna que descreveu em detalhes e que vou te pedir que faça agora enquanto ouve. Não de forma complicada, não de forma longa, apenas passando o dia em revisão mental gentil, sem julgamento excessivo, sem autocrítica que se torna autopunição, mas com honestidade suficiente para extrair o que esse dia específico tinha a ensinar. Pensa no dia que passou, não nos grandes eventos que foram óbvios enquanto aconteciam, nas coisas menores que passaram rápido demais para serem notadas. Houve um momento em que você reagiu de uma forma que depois percebeu não te representar? Houve uma interação em que você poderia ter sido mais presente, mais generoso, mais cuidadoso e que passou porque o dia estava acelerado demais para que a atenção alcançasse? Houve algo que você adiou de novo, com a mesma justificativa de sempre e que você sabe, num lugar quieto que o dia raramente alcança, que vai continuar sendo adiado até que o custo do adiamento supere o desconforto de agir? Sêneca dizia que o homem que não examina o próprio dia não o viveu de verdade, apenas o atravessou. E atravessar dias sem examiná-los é uma forma de desperdício muito específica. Você paga o custo da vida sem receber o aprendizado que ela estava tentando te dar. Mas agora, nesse momento de quietude, você pode fazer algo diferente. Pode examinar o dia com a gentileza que o próprio dia não oferecia tempo para ter. O que esse dia específico tentou te ensinar? Sobre você, sobre alguém que importa para você. Sobre algo que você está construindo. Não precisa ser uma grande revelação. Os melhores aprendizados raramente são pequenos, quase invisíveis quando o dia está acontecendo, mas que vistos à noite, com a distância e a quietude que a noite permite, revelam padrões que o barulho do dia escondia. O terceiro ensinamento para esta noite é sobre o amanhã que você ainda pode escolher. Existe uma ilusão que a noite frequentemente cria, a ilusão de que o dia que passou determina o dia que vem. Que se hoje foi difícil, amanhã vai ser difícil. Que se hoje você não foi quem queria ser, amanhã vai ser igual. Que os padrões que se repetiram hoje vão se repetir amanhã com a mesma inevitabilidade. Os estoicos sabiam que essa ilusão é exatamente isso. Uma ilusão. Marco Aurélio acordava todos os dias como imperador de Roma, com responsabilidades que não tinham fim.
com pessoas que precisavam de decisões que ele tinha que tomar, com um mundo que constantemente tentava moldar quem ele era. E todas as manhãs ele escolhia de novo. Não continuava automaticamente sendo a versão do dia anterior. Escolhia deliberadamente quem seria naquele dia específico. O amanhã que você vai viver começa agora. Não com um plano elaborado, não com uma lista de resoluções. Com uma única intenção, simples, específica, honesta. Quem você quer ser amanhã? Não em termos genéricos, em termos concretos de como você vai agir na primeira situação difícil que aparecer. Como vai responder na primeira interação que testar sua paciência. O que vai escolher fazer com os primeiros momentos do dia antes que o mundo entre e comece a te puxar em direções que não escolheu. Essa intenção, formada agora, no silêncio da noite, antes de dormir, tem um poder que a intenção formada no caos da manhã não tem. Porque foi formada quando você estava tranquilo, quando não havia pressão, quando você podia pensar com clareza sobre quem quer ser em vez de apenas reagir ao que acontece. Se você está ouvindo isso e sentindo que esse conteúdo está chegando num lugar real, considere acessar o Manual do Estoicismo. O link está na descrição. É o recurso mais completo que conheço para transformar esses ensinamentos que você está ouvindo agora em práticas reais e estruturadas para o seu dia a dia. Não precisa ir agora. Vai lá amanhã, quando acordar. Por enquanto, fica aqui. O quarto ensinamento para esta noite é sobre as pessoas que você ama e que o dia passou rápido demais para você ver de verdade. Existe algo que a pressa do dia faz com as pessoas que amamos. Ela as torna fundo de cena. Elas estão presentes, mas você não está presente com elas. Você está pensando no trabalho, na mensagem que precisa responder, no problema que ficou sem solução, no que vem depois. E elas estão ali, falando, precisando, sendo, e você está em outro lugar mentalmente. Sêneca escreveu algo sobre isso que machuca porque é verdadeiro. Perdemos mais tempo com os que amamos do que com qualquer outra coisa. E ainda assim, frequentemente, os tratamos como se fossem os mais substituíveis da nossa atenção. Não porque não os amamos, porque a pressa do dia nos convenceu de que eles sempre estarão lá. Que a atenção que não dei hoje posso dar amanhã. E amanhã chega com a mesma pressa. E os dias passam. Pensa agora nesse silêncio, numa pessoa específica que você ama e para quem você não estava completamente presente hoje. Não para se punir com culpa que não serve a nada, mas para notar, para deixar que esse pensamento te alcance agora, que o dia não pode mais interrompê-lo. Marco Aurélio praticava o que os estoicos chamavam de oikeiosis, a expansão deliberada do círculo de quem você genuinamente considera. E ele começava não pelo abstrato da humanidade, mas pelo concreto das pessoas ao seu redor, pela atenção real. Não a atenção dividida entre a presença física e a mente em outro lugar, mas a atenção inteira, sem outra coisa competindo por ela. Amanhã tem uma oportunidade, uma interação específica com alguém que você ama, onde você vai estar completamente presente, sem o celular, sem o pensamento sobre outra coisa, sem a urgência de ir logo para o próximo item da lista. Uma interação completa, presente. Isso é o que a noite pode te dar. Não apenas o descanso do corpo, mas a clareza sobre o que o amanhã merece receber de você. O quinto ensinamento para esta noite é sobre o que você está resistindo que deveria ser soltado. A noite tem uma maneira de trazer à tona as resistências que o dia esconde sob camadas de movimento e distração. É a noite que aparecem, às vezes como ansiedade vaga, às vezes como pensamentos circulares, às vezes como aquela sensação de peso que não tem endereço específico, mas que você reconhece quando aparece. Essa sensação, esse peso sem nome que aparece à noite, é frequentemente a soma de todas as coisas contra as quais você está resistindo sem perceber. Coisas que aconteceram e que você ainda não aceitou como reais.
Coisas que mudaram e que você ainda está tratando como se pudessem ser desfeitas com suficiente resistência. Perdas que você ainda não honrou completamente. Transições que você está atravessando, mas que ainda não reconheceu como o que são. O fim de uma fase e o começo de outra. Epicteto ensinou algo sobre resistência que parece paradoxal, mas que na prática é profundamente libertador. O sofrimento não vem das coisas em si, mas da nossa resistência às coisas. Não é a mudança que machuca, é a insistência de que a mudança não deveria ter acontecido. Não é a perda que pesa, é a recusa de deixar que a perda seja real e que o luto seja vivido. Pensa agora, no silêncio desta noite, em uma coisa a qual você está resistindo. Algo que aconteceu ou está acontecendo que você ainda não aceitou completamente. Não para capitular passivamente diante do que não deveria ser aceito, mas para perguntar: essa resistência está me servindo? Ela está mudando algo? Ou está apenas custando energia que eu preciso para o que ainda posso fazer? Sêneca escreveu uma frase que é ao mesmo tempo simples e devastadora na sua precisão. O que não pode ser corrigido deve ser suportado. Não resignação, sabedoria. A sabedoria de distinguir o que ainda pode ser mudado e onde vale colocar energia do que já é e que precisa ser recebido como é para que você possa seguir em frente com o que tem. Clica em curtir esse vídeo se ele está chegando num lugar real. Esse gesto simples ajuda esse canal a crescer e a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se inscreve agora se ainda não está inscrito. Toda semana tem um vídeo aqui que vai continuar te acompanhando. O sexto ensinamento para esta noite é sobre a morte e o privilégio extraordinário de estar aqui. Eu sei que falar sobre morte parece a última coisa que alguém quer ouvir antes de dormir. Mas os estoicos faziam exatamente isso, e com uma intenção específica que transforma completamente o efeito. Eles não falavam sobre morte para criar medo ou melancolia. Falavam sobre morte para criar gratidão, para criar urgência de vida, para despertar a percepção de que cada dia, inclusive esse que acaba de terminar, inclusive esta noite, é um presente que não era garantido. Marco Aurélio escreveu: você poderia partir da vida agora. Que isso determine o que você faz, diz e pensa. Essa frase, ouvida à noite, tem um peso diferente do que ouvida durante o dia. Porque à noite, quando o movimento para, quando o barulho baixa, quando você fica sozinho com o que de fato importa, a pergunta que ela faz ressoa de uma forma que o dia não permite. Você viveu esse dia de uma forma que faria sentido se fosse o último? Não no sentido dramático de fazer coisas extraordinárias. A maioria dos últimos dias das pessoas são dias comuns, no sentido de ter estado presente, de ter tratado as pessoas que importam como se importassem, de ter feito o que precisava ser feito com o cuidado que merecia, de ter sido quem você quer ser, mesmo nas pequenas escolhas que ninguém mais vai notar. Sêneca escreveu em uma das suas cartas mais famosas algo que quero que você ouça agora, no silêncio desta noite, não como instrução filosófica, mas como convite íntimo. Omnia aliena sunt, tempus tantum nostrum est. Tudo é estranho a nós. Apenas o tempo é nosso. E esse tempo, esse precioso e finito tempo, que é o único recurso que nunca pode ser recuperado depois de gasto, como você usou o dele hoje? Não com julgamento, com honestidade gentil e com a pergunta que importa para amanhã: como você quer usar o tempo que vem? O sétimo ensinamento para esta noite é sobre o silêncio que você merece. Vivemos numa época em que o silêncio ficou raro, em que o espaço entre um estímulo e outro foi preenchido com outro estímulo.
em que o momento de espera virou momento de scroll, em que o momento de quietude antes de dormir virou mais um momento de consumo de conteúdo. E esse é o ponto onde preciso ser honesto contigo sobre o que esse vídeo é e o que ele não é. Esse vídeo não é silêncio. É uma voz num momento que poderia ser silêncio, e isso é uma contradição que vale nomear. Os estoicos praticavam o silêncio real, o silêncio sem voz, sem música, sem nada. Marco Aurélio sentava em silêncio. Sêneca reservava períodos de silêncio completo, o que ele chamava de retiro interior. Epicteto ensinava seus alunos a honrar o silêncio como o espaço onde a mente finalmente pode ouvir a si mesma, sem o eco de vozes externas, sem a pressão de responder a estímulos, sem a necessidade de processar o que vem de fora. O que vou pedir agora é que, ao longo dos próximos minutos, enquanto continua ouvindo, você permita que uma parte de você descanse da necessidade de processar e absorver. Não precisa guardar tudo, não precisa lembrar, não precisa fazer nada com o que está ouvindo agora, além de deixar que pouse. Porque às vezes o ensinamento mais importante não é o que você consegue articular depois. É a qualidade de quietude que encontrou enquanto ouvia. A forma como o barulho interno diminuiu. O momento em que você percebeu que a tensão que carregava do dia foi cedendo. Isso não é menos valioso do que qualquer insight específico. É talvez o mais valioso de todos, porque é o que o corpo e a mente precisam para recuperar o que o dia consumiu. O oitavo ensinamento para esta noite é sobre o padrão que você continua repetindo e que esta noite pode ser o momento de finalmente ver com clareza. Existe algo específico, um padrão de pensamento, uma forma de reagir, uma escolha que você continua fazendo de uma forma que sabe que não te serve. Que o dia normalmente passa rápido demais para que você o enxergue com clareza suficiente para trabalhar. A noite tem uma capacidade de revelação que o dia não tem. Quando o movimento para e o silêncio chega, os padrões que estavam escondidos sob a superfície do movimento ficam visíveis de uma forma diferente. Como quando a água de um lago agitado finalmente para, e você pode ver o fundo com uma clareza que era impossível enquanto a superfície estava em movimento. Epicteto ensinava algo sobre padrões que ainda hoje é a observação mais útil que existe sobre a mudança de comportamento. Você nunca mudará nenhum comportamento que não reconhece como comportamento. Enquanto você trata o padrão como quem você é, como natureza, como inevitabilidade, ele permanece invisível e, portanto, imutável. Quando você o reconhece como o que realmente é, uma resposta aprendida, uma estratégia desenvolvida em algum momento que fazia sentido então, mas que talvez não faça mais, ele se torna algo que pode ser examinado, que pode ser questionado, que pode, com prática suficiente e comprometimento honesto, ser mudado. Pensa agora, no silêncio desta noite, em um padrão específico. Não o mais difícil, não o mais antigo, não o mais dramático. Um padrão que você reconhece e que reconhece como algo que está te custando algo real. Como você reage quando se sente criticado. Como você age quando está com medo, mas não quer mostrar. Como você trata o tempo, seu próprio e o dos outros. Como você faz com o desconforto quando ele aparece, foge, distrai, posterga. Só identifica, sem julgamento excessivo, sem o peso de ter que resolver agora. Apenas nomeia, porque nomear é o primeiro ato de consciência. E consciência é o que transforma o invisível em algo que pode ser trabalhado. O nono ensinamento para esta noite é sobre o que você vai encontrar quando finalmente parar de buscar. Existe uma promessa silenciosa que muitas pessoas carregam, de que a paz, a satisfação, o sentido que buscam vão chegar quando algo específico acontecer. Quando a situação profissional estabilizar, quando o relacionamento melhorar,
quando a saúde voltar ao que era, quando a incerteza resolver, quando a vida finalmente ficar organizada o suficiente para que a paz possa existir. Os estoicos sabiam, e a experiência deles comprova com uma força que nenhuma teoria pode substituir, que essa promessa é uma armadilha. Não porque as coisas externas não importem, mas porque a paz que depende das circunstâncias externas para existir é uma paz que pode ser retirada a qualquer momento, que não é genuinamente sua, que você não possui, apenas empresta das circunstâncias enquanto elas cooperam. Marco Aurélio governou um império em guerra, perdeu filhos, lidou com traições, enfrentou uma praga que matou milhões, e ainda assim, nesses mesmos anos, escreveu sobre paz interior como algo que estava disponível para ele. Não apesar das circunstâncias, dentro das circunstâncias. Como algo que as circunstâncias podiam pressionar, mas não podiam destruir, porque não dependia delas para existir. Essa paz, a paz que não precisa das circunstâncias para existir, está disponível agora. Não depois de resolver o que está pendente, não quando a situação melhorar, agora, nessa cama, nessa noite, com tudo que está aberto, com tudo que está incerto, com tudo que está difícil. A paz está disponível, não como ausência de problema, como presença de algo que está além dos problemas. A certeza de que você, independente do que o mundo faça amanhã, tem uma escolha sobre como vai responder. Que você não é apenas o produto das suas circunstâncias. Que há algo dentro de você que as circunstâncias podem pressionar, mas não podem definir. Isso é o que os estoicos encontraram. Isso é o que está disponível para você. Esta noite, o 10º ensinamento para esta noite é sobre o sono que você merece e a mente que precisa de permissão para descansar. Existe algo que os estoicos entendiam sobre o ritmo da existência humana que a modernidade sistematicamente ignora. Que o descanso não é ausência de produção. É uma forma diferente de trabalho. Um trabalho que o corpo e a mente fazem sem a participação da vontade consciente, processando, integrando, consolidando, restaurando o que o dia consumiu. Marco Aurélio não tratava o sono como tempo perdido ou como fraqueza necessária. Tratava como parte do ciclo natural que permitia que o esforço do dia seguinte fosse possível. Sêneca escreveu sobre a noite e o sono com uma reverência que revela o quanto os estoicos valorizavam a restauração. Que essa noite seja para ti como morte, e que te levantes amanhã como novo, não de forma dramática, no sentido de que o sono real, o sono que o dia corrido frequentemente impede, tem a qualidade de um recomeço, de uma limpeza, de um espaço entre o que foi e o que vai ser. E para que esse sono aconteça, a mente precisa de algo que raramente recebe: permissão. Permissão para soltar o que não foi resolvido hoje. Permissão para deixar que as perguntas abertas fiquem abertas até amanhã. Porque a maioria delas não vai ser respondida nessa noite de qualquer forma, e tentar forçar as respostas agora apenas adia o sono sem produzir as respostas. Permissão para confiar que o que ficou por fazer vai continuar existindo amanhã. Que a lista não vai desaparecer durante a noite, que os problemas não vão piorar por terem sido deixados repousar por algumas horas. Essa permissão, essa decisão consciente de que a mente pode soltar agora, é o que permite o sono real, o sono que restaura, o sono que, como Sêneca intuiu, tem a qualidade de um recomeço. O 11º ensinamento para esta noite é sobre gratidão. Não a gratidão de lista, mas a gratidão real que esta noite pode produzir. Existe uma diferença entre listar coisas pelas quais você é grato, um exercício que fica mecânico com o tempo, e sentir gratidão de verdade.
A gratidão real vem da percepção genuína de que o que você tem poderia não estar aqui. Que o que você considera dado não é dado, é presente. Que a vida que você está vivendo, com todos os seus problemas, com todas as suas imperfeições, com tudo que está incompleto e incerto, é extraordinariamente improvável. Você poderia não existir. As circunstâncias que te trouxeram até aqui eram tão improváveis que qualquer variação mínima na história produziria uma vida completamente diferente. Ou nenhuma vida. E essa noite, esse momento específico de quietude antes de dormir, que milhões de pessoas ao redor do mundo estão vivendo de formas completamente diferentes, essa noite é mais um presente que não era garantido. Sêneca escreveu: Omnia lucili aliena sunt, tempus tantum nostrum est. Tudo é emprestado, só o tempo é nosso. E mesmo o tempo, ele sabia, é mais precário do que parece. Pensa agora em algo específico dessa noite, não da sua vida em geral, dessa noite específica, pelo qual você pode sentir gratidão real. Pode ser algo pequeno, pode ser o silêncio que finalmente chegou, pode ser o conforto de uma cama, pode ser a pessoa que está perto, mesmo que adormecida, pode ser o simples fato de que seu corpo respirou hoje sem que você precisasse pensar nisso. Pode ser que você teve comida, pode ser que você teve escolha. Qualquer que seja a coisa, sente a gratidão por ela com a atenção que essa noite permite. Não como exercício, como reconhecimento real. Porque a gratidão real, sentida de verdade, tem o efeito de mudar a qualidade de tudo que vem depois, incluindo o sono. O 12º ensinamento para esta noite é o último, e é sobre o que os estoicos chamavam de prohairesis, a escolha fundamental que se renova a cada dia. Amanhã vai chegar, com as suas próprias demandas, as suas próprias dificuldades, as suas próprias oportunidades de ser quem você quer ser ou de reagir automaticamente ao que o dia apresentar. E a diferença entre esses dois caminhos, entre viver o dia ou atravessá-lo, começa aqui, nessa noite, nessa intenção que você forma antes de dormir sobre quem vai ser quando acordar. Não uma lista de tarefas, não um conjunto de resoluções. Uma intenção, simples, honesta, específica. Quero ser mais presente na primeira conversa do dia. Quero pausar antes de reagir quando a pressão aparecer. Quero fazer a coisa que estou adiando, aquela específica, antes que o dia me convença de que amanhã é melhor. Quero tratar melhor alguém que merece mais do que tenho dado. Essa intenção, formada agora no silêncio, antes do sono, tem o poder de orientar o que vem amanhã de uma forma que a intenção formada no caos da manhã não tem, porque foi formada quando você estava em paz, quando a mente estava quieta, quando você podia ouvir o que realmente importa sem o barulho do dia competindo pela sua atenção. Marco Aurélio encerrava muitas das suas meditações noturnas com uma variação da mesma instrução para si mesmo. Faz teu trabalho. Age de acordo com quem você é. O restante não depende de ti. E há algo nessa simplicidade, nessa clareza de que sua responsabilidade é agir bem com o que você controla e soltar o resultado do que não controla, que é exatamente o que a mente precisa para encerrar o dia com paz. Você fez o que podia hoje, com as informações que tinha, com os recursos que tinha, com a versão de você mesmo que estava disponível nesse dia específico. Isso é suficiente. E amanhã, com o descanso que essa noite vai trazer, você poderá fazer um pouco mais, um pouco melhor, mais perto de quem você quer ser, não perfeito, mais perto. Essa é a promessa que o estoicismo faz, não de uma vida sem dificuldade, mas de uma mente que está à altura das dificuldades que a vida apresenta, de um caráter que não precisa de circunstâncias perfeitas para ser o que é, de uma paz que não depende de nada externo para existir,
porque foi construída por dentro, em silêncio, em práticas diárias repetidas com honestidade, em noites como essa, onde você escolheu ouvir em vez de distrair, onde você escolheu estar presente consigo mesmo, em vez de fugir para o próximo estímulo. Essa paz existe, está disponível. Esta noite. E o vídeo mais recente desse canal fala sobre como construí-la nos momentos em que tudo dentro de você quer fugir. Sobre como sumir do barulho, construir em silêncio e voltar completamente diferente. Se essa noite acordou algo que você quer continuar amanhã, assiste esse vídeo quando acordar. Ele se chama Suma em Silêncio e Volte Irreconhecível. Mas por agora, descansa. Você merece. Boa noite. Mas antes de encerrar essa noite, quero voltar e aprofundar cada um dos 12 ensinamentos que você ouviu. Porque alguns deles precisam de mais tempo do que o silêncio da primeira passagem permite. E porque a noite ainda tem espaço. E porque algumas coisas só fazem sentido completo quando ouvidas 2 vezes. Uma vez para chegar, uma segunda vez para pousar de verdade. Voltando ao primeiro ensinamento, sobre o peso que você carrega que não é seu, quero expandir o que isso significa na prática concreta da sua vida. Existe uma pesquisa fascinante em psicologia social que ficou conhecida como o efeito de convergência emocional. O que essa pesquisa mostrou é que os seres humanos absorvem o estado emocional das pessoas ao redor de forma automática e inconsciente, sem escolher, sem perceber, sem ter a oportunidade de decidir se querem ou não. Você entra numa sala onde alguém está ansioso e sua própria ansiedade aumenta sem que nenhuma palavra seja dita. Você passa tempo com alguém que está com raiva e quando vai embora, está mais irritado do que quando chegou, sem saber por quê. Você conversa com alguém que está deprimido e sai da conversa sentindo um peso que não era seu antes de entrar. Isso acontece porque somos seres profundamente sociais. Nossos sistemas nervosos estão literalmente calibrados para captar e espelhar o estado emocional das pessoas ao redor. É uma capacidade que evoluiu porque foi útil. Ela nos permitia coordenar, cooperar, cuidar uns dos outros. Mas no mundo moderno, onde estamos expostos a dezenas de estados emocionais de dezenas de pessoas ao longo de um único dia, nas reuniões, nas telas, nas notícias, nas redes sociais que transmitem o estado emocional de centenas de pessoas simultaneamente, essa capacidade trabalha contra nós, porque a maioria do que absorvemos ao longo do dia nunca foi processada, nunca foi identificada, nunca foi separada do que é genuinamente nosso e vai dormir conosco. Marco Aurélio tinha uma prática específica para esse problema, uma prática que ele desenvolvia antes de qualquer interação significativa do dia e depois de cada interação que havia sido emocionalmente intensa. Ele chamava de retorno a si mesmo. Não uma meditação longa e elaborada. Um momento, às vezes apenas algumas respirações, de perguntar: o que estou sentindo agora é meu ou é do ambiente? Essa pergunta, por simples que pareça, tem o efeito de criar distância entre você e o que absorveu. De permitir que você observe o estado emocional em vez de ser inteiramente definido por ele. E de fazer a escolha, consciente e deliberada, sobre o que vai carregar e o que vai deixar no lugar onde foi absorvido. Nessa noite, fazendo isso agora, o que você está sentindo que não era seu quando o dia começou, não para resolver, para identificar, para nomeá-lo com a precisão que o nomear produz, e para fazer a escolha gentil, mas clara, de que esse peso fica aqui, que não vai dormir com você, que amanhã pode trazer o que amanhã trouxer, mas essa noite pertence a você. Voltando ao segundo ensinamento sobre o que o dia revelou que você ainda não viu,
quero falar sobre algo que Sêneca chamava de processamento diferido. A ideia de que muitas das experiências mais ricas e mais instrutivas do dia só se tornam completamente visíveis depois que o dia termina. Durante o dia, você está dentro das experiências, vivendo-as, reagindo a elas, sendo moldado por elas sem ter a distância necessária para as ver claramente. É como estar perto demais de uma pintura para ver a imagem completa. Você vê os detalhes, a textura da tinta, as pinceladas individuais, mas não consegue ver o que a pintura retrata. É só quando você dá um passo atrás que a imagem aparece. A noite é esse passo atrás. É o momento em que você tem a distância que o dia não permitia. E quando você usa essa distância deliberadamente, quando você passa o dia em revisão, não como autopunição, mas como observação curiosa, as coisas que estavam escondidas sob a superfície do movimento aparecem. Os padrões ficam visíveis. As conexões entre eventos que pareciam isolados durante o dia se revelam como parte de algo maior. Os momentos que passaram rápido demais para serem completamente sentidos na hora, uma expressão no rosto de alguém que importa, uma hesitação antes de uma resposta, um momento de graça no meio do caos, esses momentos ficam disponíveis para serem finalmente vividos agora, com a presença que na hora não havia. Sêneca escreveu sobre a importância de não deixar que os dias passem sem serem habitados de verdade. Não apenas atravessados, habitados. E habitar um dia de verdade inclui habitá-lo duas vezes. Uma vez enquanto acontece, com toda a imprecisão que a presença no meio do caos permite. E uma segunda vez à noite, com a clareza e a distância que só a quietude oferece. Essa segunda habitação, esse revisitar gentil e honesto, é onde os dias se tornam sabedoria, em vez de apenas experiência acumulada sem sentido. Porque a experiência sem reflexão não ensina, apenas passa. E os dias que apenas passam são dias que você pagou com vida, sem receber o aprendizado que estavam tentando te dar. Voltando ao terceiro ensinamento, sobre o amanhã que você ainda pode escolher, quero expandir a ideia de intenção e o que os estoicos entendiam sobre o poder específico de formar intenção no estado de quietude. Existe uma diferença neurológica entre decisões tomadas sob pressão e decisões tomadas em calma, que é relevante aqui. Quando você está sob pressão, quando o cortisol está alto, quando há múltiplos estímulos competindo pela atenção, quando o tempo parece escasso, o cérebro tende a tomar decisões conservadoras, automáticas, baseadas em padrões antigos que já foram suficientemente testados para serem confiáveis. É eficiente, mas não é necessariamente quem você quer ser. É quem você foi quando as mesmas circunstâncias apareceram antes. Quando você está em calma, quando o cortisol baixou, quando o ambiente é quieto, quando há espaço para pensar, o cérebro tem acesso a recursos que a pressão bloqueia. Consegue considerar alternativas, consegue imaginar respostas que ainda não experimentou, consegue formar intenções que representam não apenas os padrões automáticos, mas os valores refletidos e escolhidos. Marco Aurélio sabia disso intuitivamente, e é por isso que formava as suas intenções para o dia pela manhã, antes do barulho, e as reforçava à noite, depois do barulho. Ele estava usando os momentos de quietude para calibrar o que o barulho inevitavelmente descalibrava. E quando você faz o mesmo, quando usa essa noite, esse momento de quietude, para formar uma intenção específica sobre quem vai ser amanhã, você está fazendo algo que muito poucas pessoas fazem. Você está escolhendo ativamente o dia seguinte, em vez de apenas entrando nele e esperando que as circunstâncias te puxem na direção certa. As circunstâncias raramente puxam na direção certa. Elas puxam na direção do mais urgente, do mais barulhento, do que está mais na superfície. A intenção formada agora, no silêncio, é o que vai competir com o urgente amanhã.
É o fio que vai te trazer de volta quando o barulho tentar te puxar para longe de quem você decidiu ser. Voltando ao quarto ensinamento, sobre as pessoas que você ama, quero falar sobre o que Epicteto chamava de a prática do olhar inteiro. Existe uma diferença entre olhar para alguém e vê-lo de verdade. A maioria das interações que temos com as pessoas que amamos são interações fragmentadas. Você está presente fisicamente, mas a mente está dividida entre a presença e as múltiplas outras coisas que estão competindo por ela. Você ouve, mas está planejando o que vai dizer enquanto a outra pessoa ainda fala. Você está na mesma sala, mas em mundos completamente diferentes do ponto de vista da atenção. E a pessoa que você ama, aquela pessoa específica que você escolheria estar com, se tivesse que escolher, aquela pessoa cuja presença na sua vida é um dos bens mais reais que você tem, recebe uma versão fragmentada de você. Não porque você não a ama, porque a fragmentação da atenção se tornou o estado padrão, tão normalizado que você deixou de perceber o quanto custou às relações que mais importam. Epicteto ensinava que a qualidade de atenção que você dá a alguém é a medida real do quanto valoriza essa pessoa. Não o que você diz sobre ela, não o que sente teoricamente, mas o que faz na prática com o recurso mais escasso e mais precioso que tem, a atenção inteira. Uma atenção sem outra coisa competindo. Uma presença onde a outra pessoa pode sentir que está sendo realmente vista, realmente ouvida, realmente recebida. Essa qualidade de presença, que parece simples na descrição, é cada vez mais rara. E por ser rara, é cada vez mais valorizada. As pessoas que conseguem oferecer atenção inteira se tornam presença que os outros buscam. Se tornam refúgio num mundo de distrações. Se tornam o tipo de pessoa com quem os outros querem estar. Não apenas que querem ver, mas com quem querem genuinamente estar. Amanhã tem uma oportunidade. Uma única interação com alguém que você ama, onde a atenção vai ser inteira. Nada competindo, nenhuma tela, nenhum pensamento sobre outra coisa. Apenas você e essa pessoa, pelo tempo que a interação durar, com toda a presença que você é capaz de oferecer. Isso é o que esta noite pode produzir para amanhã. Voltando ao quinto ensinamento sobre o que você está resistindo, quero aprofundar a distinção que os estoicos faziam entre aceitação e resignação, porque é uma distinção que salva ou destrói esse ensinamento inteiro. Resignação é desistência, é dizer, aconteceu, não posso mudar, então desisto de me importar. É uma forma de proteção emocional, uma distância forçada do que dói, que frequentemente parece aceitação, mas que é, na verdade, evitação. Aceitação estoica é o oposto, é dizer, aconteceu, é real, eu reconheço que é real, e a partir desse reconhecimento honesto, decido o que faço. A diferença não está na relação com o passado, que em ambos os casos já aconteceu e não pode ser desfeito. A diferença está na qualidade da presença que você traz para o agora. Quem resigna se afasta do que dói. E no processo, se afasta também da vida real que está acontecendo. Quem aceita no sentido estoico fica presente. Sente o que há para sentir, reconhece o que há para reconhecer e então escolhe conscientemente como vai agir a partir desse reconhecimento. Marco Aurélio viveu perdas que teriam destruído pessoas com menos prática de aceitação. Perdeu filhos, perdeu amigos, perdeu fases da vida que amava. E em cada caso, o que as meditações revelam não é que ele não sentiu. Ele sentiu profundamente, mas que ele sentiu sem se instalar na perda como estado permanente, que ele honrou o luto sem deixar que o luto se tornasse identidade, que ele processou a dor com a presença que ela merecia e depois escolheu, não negou, não fugiu, escolheu continuar. Isso é aceitação. Não é fácil,
É uma das práticas mais difíceis que existe, especialmente quando o que precisa ser aceito é algo que você amava, que queria que fosse diferente, que resistiu por tempo suficiente que a resistência em si se tornou familiar. Mas a dificuldade não diminui a validade do que precisa ser feito. E esta noite, nesse silêncio, com a receptividade que a noite oferece, pode ser o momento em que você começa a se mover de resistência para a aceitação. Não completamente, não de uma vez, mas um passo na direção de soltar o que não pode mais ser segurado sem custo. Voltando ao sexto ensinamento, sobre a morte e o privilégio de estar aqui, quero expandir algo que os estoicos chamavam de meditação sobre a impermanência. Não apenas a impermanência da vida humana, que é a óbvia, mas a impermanência de tudo, das circunstâncias difíceis que parecem permanentes agora, dos problemas que parecem eternos hoje, das fases que parecem interminável quando se está no meio delas. Marco Aurélio escreveu algo que é simultaneamente perturbador e profundamente libertador. Pensa nos que viveram antes de ti, onde estão agora? E nos que virão depois, onde estarão? E em ti mesmo, onde serás? Essa perspectiva cósmica que ele praticava não era niilismo, a conclusão de que nada importa porque tudo passa. Era o oposto. Era a conclusão de que, como tudo passa, como tudo é temporário, o que você faz com o que tem enquanto tem é absolutamente tudo. Não há ensaio. Não há depois, onde você vai ter mais tempo, mais recursos, melhores circunstâncias. Há este momento, esta noite, este dia que acabou, e o que você fez com ele, e o que vai fazer com o que vem. Isso, esse entendimento visceral da impermanência, produz uma urgência de vida que é completamente diferente da ansiedade. A ansiedade é o medo de que as coisas ruins sejam permanentes. A urgência de vida que o memento mori produz é o reconhecimento de que as coisas boas são temporárias e que essa temporariedade as torna mais preciosas, não menos. Que a conversa que você teve com alguém que ama hoje tem valor exatamente porque era única e porque não se repetirá exatamente da mesma forma. Que o problema que está te pesando hoje, por real e difícil que seja, também é temporário. Que esta fase, como todas as fases, vai passar. E quando passar, o que vai ter importado não é a intensidade do sofrimento que você sentiu durante ela. É quem você escolheu ser enquanto estava nela. Voltando ao sétimo ensinamento, sobre o silêncio que você merece, quero falar sobre o que os estoicos chamavam de retiro interior. Sêneca, que viveu numa das épocas mais barulhentas e politicamente caóticas de Roma, desenvolveu uma prática que ele descreveu em detalhes numa das suas cartas. O retiro para dentro de si mesmo. Não o retiro físico, que nem sempre é possível e que às vezes não é suficiente quando a mente está barulhenta, mesmo no ambiente quieto. O retiro interior é a capacidade de criar silêncio por dentro, independente do que está acontecendo por fora. É a habilidade de habitar um espaço interno de quietude, mesmo quando o mundo externo está em movimento. Sêneca escreveu que havia aprendido a encontrar esse silêncio interior até nos ambientes mais barulhentos de Roma. Os banhos públicos, os mercados, as ruas lotadas. Não fingindo que o barulho não existia, mas praticando a não identificação com o barulho, deixando que ele existisse ao redor sem entrar, como um centro quieto em torno do qual o movimento acontecia sem afetar. Essa prática, que parece quase impossível quando você está começando, se desenvolve ao longo do tempo como qualquer outra habilidade. Você começa praticando nos momentos mais fáceis, exatamente como esta noite, quando o ambiente já está quieto e o corpo já está descansando. E à medida que a prática se aprofunda, você começa a conseguir acessar esse silêncio interno em situações cada vez mais desafiadoras. No meio de uma reunião tensa, no trânsito,
na conversa difícil, em qualquer lugar onde você precisava de quietude e o ambiente não a oferecia. O retiro interior se torna uma habilidade portátil, algo que você carrega em vez de buscar. E essa habilidade de criar calma por dentro, independente do que está acontecendo por fora, é talvez o bem mais valioso que a prática estoica pode desenvolver. Voltando ao 8º ensinamento sobre o padrão que você continua repetindo, quero expandir o que os estoicos entendiam sobre a natureza da mudança de hábito e por que a noite é um momento particularmente poderoso para esse trabalho. Existe um mecanismo que a neurociência moderna identificou e que os estoicos descobriram empiricamente: o fato de que o cérebro consolida memórias e padrões durante o sono. O que você processa conscientemente antes de dormir tem uma probabilidade significativamente maior de ser integrado de forma profunda do que o que você processa durante o dia. Não é metáfora, é fisiologia. O hipocampo, a estrutura cerebral responsável pela formação de novas memórias, é particularmente ativo durante as primeiras horas de sono, transferindo informações da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. O que você nomeia, identifica e reflete antes de dormir tem literalmente mais chances de se tornar parte de quem você é do que o que você processa no meio do caos do dia. Isso tem uma implicação prática direta. O trabalho que você faz nessa noite, identificando o padrão, nomeando-o com precisão, formando uma intenção alternativa, não é trabalho que vai evaporar quando você adormecer. É trabalho que o seu próprio sistema nervoso vai continuar fazendo enquanto você dorme. Vai integrar, vai consolidar, vai tornar um pouco mais disponível, um pouco mais automático amanhã. Isso não significa que um padrão de anos muda em uma noite de reflexão. Significa que cada noite de reflexão honesta contribui, de forma real, neurológica, composta, para a mudança que está sendo construída. E essa é a razão pela qual os estoicos eram tão consistentes com a prática noturna. Não porque eram disciplinados de uma forma que transcende a natureza humana, mas porque entendiam que a consistência noturna tinha um efeito composto que uma prática ocasional nunca poderia ter. Voltando ao 9º ensinamento sobre parar de buscar, quero aprofundar o paradoxo da paz estoica. Existe uma tensão que aparece quando as pessoas ouvem pela primeira vez que a paz está disponível independente das circunstâncias. A tensão é esta: se a paz está disponível agora, por que lutar para mudar as coisas? Se você pode estar em paz com o que é, por que buscar algo diferente? Os estoicos responderam a essa tensão de uma forma que é ao mesmo tempo simples e profunda. Eles distinguiam entre o desejo de mudar o que pode ser mudado, que é saudável, que é virtuoso, que é parte essencial de uma vida bem vivida, e a condição de paz que depende da mudança acontecer para poder existir. Você pode querer mudar sua situação profissional com toda a energia e o comprometimento que tem, e ao mesmo tempo estar em paz com o fato de que você está fazendo o que pode, que o resultado depende de fatores além do seu controle e que sua integridade e seu caráter não estão condicionados ao sucesso do esforço. Você pode amar profundamente alguém e querer que a relação seja diferente de como está, e ao mesmo tempo estar em paz com o que você pode oferecer agora, com o que a relação é agora, com o fato de que o outro tem a sua própria jornada que não pertence a você controlar. Essa distinção entre esforço total e desapego do resultado é o coração do que os estoicos chamavam de virtude. Agir completamente dentro do que você controla, com toda a integridade e o comprometimento que você tem. E soltar completamente o que não controla, incluindo o resultado do seu próprio esforço. Essa soltura não é passividade.
É a forma mais avançada de ação que existe, agir a partir da integridade e não a partir da necessidade do resultado para se sentir bem. E a paz que essa postura produz não é a paz de quem desistiu. É a paz de quem está completamente presente em tudo o que faz, sem a distorção da ansiedade pelo resultado, sem a paralisação do medo do fracasso, apenas presente, ativo, comprometido e em paz. Voltando ao 10º ensinamento sobre o sono que você merece, quero expandir o que os estoicos entendiam sobre a relação entre paz interior e descanso real. Existe uma observação que Marco Aurélio fez nas Meditações, que poucos comentadores destacam, mas que eu considero uma das mais práticas de todo o texto. Ele escreveu sobre a diferença entre o sono, que vem do esgotamento, e o sono, que vem da paz. O primeiro, o sono do esgotamento, chega porque o corpo simplesmente não tem mais recursos para continuar acordado. É um sono que salva o corpo, mas que raramente restaura de forma completa, porque a mente que não foi aquietada antes de adormecer continua trabalhando de formas que impedem as fases mais restauradoras do sono. O segundo, o sono que vem da paz, é o sono de quem deitou, havendo soltado o que havia para soltar, havendo examinado o que havia para examinar, havendo formado a intenção que havia para formar. É o sono de uma mente que recebeu permissão para parar. E a diferença na qualidade do que vem depois, na clareza, na energia, na capacidade de agir com integridade no dia seguinte, é a diferença entre atravessar e viver. Você merece o segundo tipo de sono, não como privilégio raro, como o resultado natural de usar a noite da forma que ela foi feita para ser usada. Como o presente que vem de ter dado a esta noite a atenção e a honestidade que ela merecia. Esse presente, esse sono real, esse descanso que restaura de verdade, começa agora. Com a decisão de soltar o que ficou do dia, com a permissão para deixar que o corpo e a mente façam o trabalho que só o sono permite. Com a confiança de que o amanhã vai existir e que você vai estar mais inteiro para ele depois de uma noite assim. Voltando ao 11º ensinamento sobre a gratidão real, quero falar sobre o que Sêneca chamava de fruição consciente. A ideia de que não basta ter, é preciso perceber que tem. Não basta que a coisa boa esteja presente, é preciso estar presente para ela. E a fruição consciente não é um estado passivo de contemplação satisfeita. É uma prática ativa de atenção, de se perguntar regularmente: o que estou recebendo agora que não estou reconhecendo? O que está aqui que eu tomo como garantido e que merecia ser visto? O que passou hoje que poderia ter sido habitado mais completamente e que deixei passar porque estava com a atenção em outro lugar? Sêneca escreveu que o homem sábio é aquele que encontra abundância onde outros encontram apenas suficiência. Não porque tem mais, porque percebe mais do que tem, porque desenvolveu a capacidade de estar presente para o que existe em vez de estar perpetuamente focado no que falta. Essa capacidade de perceber o suficiente como abundância é uma das práticas mais radicalmente contracultural que o estoicismo oferece, porque vivemos numa época construída sobre a percepção de escassez, de que o que você tem não é suficiente, de que o que você é não é suficiente, de que o suficiente está sempre um passo à frente do onde você está. O estoicismo não nega que há coisas que poderiam ser melhores, não nega que há objetivos que valem a pena buscar, mas diz que a paz real, não pode esperar que o suficiente chegue.
Porque o suficiente nunca chega quando a mente está calibrada para a escassez. Sempre haverá mais um passo, mais uma coisa a alcançar, mais uma condição a cumprir. A gratidão real, a fruição consciente que Sêneca praticava, é a decisão de perceber o que existe agora como suficiente para a paz de agora, não para a satisfação permanente, para a paz desta noite, este momento, esta quietude. Voltando ao 12º e último ensinamento, sobre a prohairesis, a escolha fundamental, quero fechar essa noite com o que considero a síntese de tudo que os estoicos ensinaram, expressa de uma forma que só a quietude da noite permite receber completamente. Existe uma frase de Marco Aurélio nas Meditações que eu guardo como a mais completa que já li sobre o que significa viver de forma estoica. Ele escreveu: concentra-te no presente, dirige tua atenção com honestidade para cada ação que tomas e faz o próximo passo o melhor que podes. Não o passo perfeito, não o passo que impressiona, não o passo que os outros vão notar e elogiar. O melhor que podes com o que tens, onde estás. Essa instrução, concentra-te no presente, o melhor que podes com o que tens, é ao mesmo tempo a mais simples e a mais completa que a filosofia estoica tem a oferecer. Ela não promete uma vida sem dor. Promete uma vida vivida com integridade, com a presença e o comprometimento que tornam qualquer vida, independente das circunstâncias, genuinamente sua. E quando você vai dormir esta noite com essa intenção formada, fazer o melhor que podes, com o que tens, onde estás, a partir de amanhã, você está fazendo o que Marco Aurélio fazia todas as noites há 2000 anos. Você está escolhendo conscientemente quem vai ser quando acordar. Não por impulso, não por hábito automático, por escolha. E essa escolha, renovada a cada noite, reafirmada a cada manhã, é o que os estoicos chamavam de viver filosoficamente. Não como abstração, como prática, como a decisão cotidiana de aparecer para a própria vida com a atenção e a integridade que ela merece. Esta noite faz parte dessa prática. Você está aqui, em silêncio, ouvindo, escolhendo. E isso, este momento específico, já é filosofia estoica em ação. Descansa agora. Você merece o sono que essa noite construiu. E o vídeo mais recente desse canal, sobre como sumir do barulho, construir em silêncio e voltar completamente diferente, vai estar aqui quando você acordar, quando estiver pronto para continuar essa conversa no ritmo do dia. Por agora, boa noite. Antes de encerrar completamente, preciso falar sobre algo que ninguém fala quando o assunto é ensinamento noturno estoico. E é a diferença entre ouvir e absorver. Existe uma distinção que Epicteto fazia com seus alunos, que é particularmente relevante nesse momento desta noite. Ele diferenciava entre o aluno que ouvia os ensinamentos e o aluno que os habitava. Ouvir é necessário, é o começo, é a porta de entrada, é o primeiro contato com algo que pode transformar. Mas ouvir sem habitar é como receber um mapa, mas nunca sair do lugar onde está. O mapa existe. A informação está disponível, mas a jornada não acontece. Habitar é diferente. É deixar que o ensinamento pouse não apenas na mente que processa a informação, mas no lugar mais quieto, onde as coisas se tornam convicção, onde deixam de ser ideias sobre como viver e se tornam a forma de viver. Esse processo de ouvir para habitar não acontece de uma vez. Acontece em camadas ao longo do tempo, cada vez que você retorna ao mesmo ensinamento com um dia diferente de experiência, com uma situação diferente que faz o ensinamento ressoar de uma forma nova, com uma pergunta diferente que o ensinamento responde de um jeito que a última vez não foi possível. É por isso que Marco Aurélio escrevia os mesmos princípios repetidamente nas meditações. Não porque havia esquecido,
Porque cada retorno ao mesmo princípio o encontrava num lugar diferente, com novas experiências, novos desafios, novas camadas de vida que o mesmo princípio iluminava de formas que o retorno anterior não havia alcançado. Você pode ouvir esse vídeo novamente em outra noite, em outra semana, em outro momento da vida, quando a situação for diferente e os mesmos ensinamentos chegarão de uma forma completamente nova. Porque os ensinamentos não mudam, você muda. E é você que encontra novas camadas no que já foi dito. É você que descobre que algo que ouviu há meses e pareceu claro na época tinha uma profundidade que só a experiência de vida acumulada desde então permitia alcançar. Isso é o que os estoicos entendiam sobre sabedoria, que ela não é um destino que se alcança, mas uma direção em que se caminha sempre. Com cada passo um pouco mais fundo, com cada retorno um pouco mais longe, com cada noite de quietude um pouco mais perto do que no silêncio, você já sabe que é verdadeiro sobre como quer viver. Esta noite foi um passo nessa direção, um passo pequeno, mas passo. E os passos pequenos, dados com consistência e honestidade ao longo do tempo suficiente, produzem distâncias que os grandes saltos raramente conseguem. Descansa. Essa noite fez seu trabalho. E amanhã, quando o dia começar e o barulho voltar, você vai estar um pouco mais perto de quem escolheu ser. Não por acidente, porque escolheu esta noite. Boa noite. E há uma última coisa que quero te deixar antes de realmente encerrar. Algo que Sêneca escreveu numa das suas cartas finais, quando já sabia que Nero provavelmente o condenaria à morte em breve. Ele escreveu com uma serenidade que, sabendo o contexto, arrepia. Ele disse: Nusquam est qui ubique est. Quem está em todo lugar não está em lugar nenhum. E então ele continuou: Faz de ti mesmo alguém com quem seja agradável estar. Esta segunda frase é a que ficou comigo. Faz de ti mesmo alguém com quem seja agradável estar, não alguém com quem outros queiram estar. Isso é a armadilha da aprovação externa que os estoicos rejeitavam, mas alguém com quem você mesmo queira estar. Alguém cuja companhia, no silêncio da sua própria mente, seja uma companhia boa. Uma companhia que não te julga com crueldade desnecessária, que não te envergonha pelos erros que cometeu e que examinou com honestidade, que não te abandona nos momentos difíceis, que está presente, realmente presente para você mesmo, com a mesma qualidade de atenção e de cuidado que você oferece às pessoas que ama. Ser uma boa companhia para si mesmo é a prática mais difícil do estoicismo, mais difícil do que a dicotomia do controle, mais difícil do que o desconforto voluntário, mais difícil do que qualquer dos hábitos que você aprendeu, porque requer que você se trate a si mesmo com a mesma generosidade que você oferece aos outros quando estão errando, crescendo, tentando, falhando e tentando de novo. Requer que você esteja presente para si mesmo, realmente presente, em vez de apenas presente para o mundo que te observa. E essa presença, essa qualidade de ser uma boa companhia para você mesmo, é o que essa noite inteira estava construindo. Cada ensinamento, cada reflexão, cada momento de quietude em que você ficou, em vez de fugir para o próximo estímulo, tudo isso estava construindo a capacidade de estar consigo mesmo de uma forma boa. De ser, no silêncio desta noite, alguém com quem vale a pena estar. Você é. Agora mais do que quando o vídeo começou. Amanhã mais do que hoje. E assim, noite a noite, escolha a escolha, passo a passo, a pessoa que você está se tornando vai ficando mais próxima da pessoa que você quer ser. É lento, é silencioso, é sem plateia e é o único caminho que funciona de verdade. Boa noite, até a próxima. Deixa eu te dizer mais uma coisa antes que o sono chegue. Marco Aurélio tinha um ritual específico ao final das suas meditações noturnas.
Um ritual que não era extravagante, não era demorado, não exigia nenhum recurso especial. Ele simplesmente se perguntava: o que fiz hoje que valeu a pena ser feito? Não o que foi produtivo no sentido de tarefas concluídas. O que valeu a pena, o que teve algum peso real, alguma substância genuína, alguma contribuição para algo além da superfície do dia. E se havia algo, mesmo pequeno, mesmo invisível para todos os outros, mesmo que só ele soubesse que aconteceu, ele reconhecia esse algo, não com orgulho excessivo, com reconhecimento honesto. E se não havia nada, se o dia havia sido inteiramente atravessado sem nenhum momento que valesse genuinamente a pena, ele usava esse reconhecimento não como punição, mas como dado, como informação sobre como o dia seguinte poderia ser diferente, como o ponto de partida honesto para a intenção que iria formar. Você pode fazer isso agora. Uma única pergunta: o que fiz hoje que valeu a pena ser feito? Pode ser uma conversa que foi honesta. Pode ser uma escolha difícil que você fez da forma certa. Pode ser um momento de presença real com alguém que importa. Pode ser que você ouviu isso, que você ficou, que você escolheu a quietude em vez da distração e que isso já conta como algo que valeu a pena. Porque ficou, porque ouviu, porque permitiu que essa noite fosse diferente. Isso conta. E amanhã você vai encontrar mais um momento que vale a pena. E mais outro. E assim os dias vão deixando de ser apenas dias que passam e vão se tornando dias que valeram. Não todos, não sempre, mas cada vez mais. Noite após noite, escolha após escolha, em silêncio, sem audiência. Apenas você se tornando, aos poucos e com honestidade, alguém que pode olhar para trás e dizer: valeu a pena, boa noite.